Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal aí do jogo aberto, e sim, o HG participando hoje, trazendo já a escalação do nosso galão, e sim, a Renata Fã se tremendo de medo com a estreia do Dudu pra cima do Internacional dela. Então tem um corte bem legal pra gente acompanhar. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho pra você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo, e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar pra muito mais atleticano. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Pra quebrar o clima, tem mais uma mensagem aí. Quem que acha que é o Dudu? Quê? Tem uma mensagem aí, ó. Graças a Deus. Ó, Tô pronto. Agora vamos esperar se o professor Cuca aí vai optar por me usar na quinta, mas tô preparado e, se Deus quiser, a gente vai fazer um grande jogo e o torcedor do Galo vai voltar feliz para casa na quinta. Já conhecia, né, vários jogadores, joguei junto com alguns, de jogar contra, então isso me ajudou bastante, né, e tenho muito a confiança da comissão técnica também, que eu já trabalhei algumas vezes com eles, então tô muito feliz, muito adaptado aqui ao Galo. Espero que nessa quinta eu possa começar uma trajetória aí bonita dentro do clube. É hoje, hein? Tem várias datas pro Dudu estrear pelo Galo, justamente contra o Inter. Dudu! Renata, Everson, Natanael, Igor Rabelo. Igor Rabelo vai na do Lianco hoje. Aliás, falando em beleza, eu fiquei em dúvida. O Lianco não foi expulso na Quem é mais rodada? bonito, Lianco Contra o ou Ceará. Igor Rabelo? Qual que você acha? Quê? Eu? Lianco ou Igor Rabelo, mais bonito? Eu tenho outras preferências. Igor Rabelo, Alonso. Isso, rapaz, Alonso é dureza, hein? E Rubens, esse joga muito. para. 1 bi e 800 que ele vale. O Alan Fran, no Galo, ele joga de primeiro volante. Na seleção, quase de ponta, o Cuca. mas é que a Alan seleção- Franco, Patricão, do Palmeiras, jovem, já vale 1 bi e 500. Scarpa, Rony, e Hulk. Ó, não tô querendo causar nenhum tipo de O Hulk vai no discórdia no apito ou programa. vai jogar? Não, e tá pagando os caras? O Dudu mais querendo e Hulk. Ó, não tô querendo causar nenhum tipo de O Hulk vai no discórdia no apito ou programa. vai jogar? Não, e tá pagando os caras? Mas a gente vai empurrando com a barriga. O Hulk É vai o seguinte, apitar ou vai jogar? O Dudu hoje estreia com gol. Eita. Na vitória do Galo. Isso. 2-1 pra cima do Internacional. A expectativa do torcedor do Galo e do próprio Dudu para a estreia. Cuca, o professor que tem história no galão. Everson, Natanael, Igor Rabelo, Júnior Alonso e Rubens. Patrick, Alan Franco, Scarpa, Gabriel Menino como opção ali no meio de campo. Rony, Dudu e Hulk. É o provável Atlético Mineiro para enfrentar o Colorado de tanta gente. Um abraço especial para o amigo Vini Colorado, grande agitador do nosso grupo lá do Zap. Roger Machado com Anthony, Aguirre, Vitão, Juninho e Ramon. Ronaldo, Bruno Henrique e Thiago Maia. Tabata, Borré e Wesley. É o provável Internacional Eugênio Leal, Atlético Mineiro e Inter. É, um grande jogo, duas grandes torcidas, né? E a gente vê o Inter mais uma vez desfalcado, né? Tem Alan Patrick, hein? Tem Alan Patrick, tem Fernando, tem Valência. O Inter, para mim, é o time que mais está rezando para o Campeonato parar logo. Para poder recuperar uma galera, o time já vem cansado e agora vem com lesões. Né? Então, o campeonato parar, dá uma zerada um pouco. Tem jogador que ainda assim não vai ter voltado. E ver se volta melhor, porque esse Inter já jogou muito mais bola do que tem jogado. É que o Inter levou, e não considero isso um erro, tá? Mas o Inter levou o gauchão, o início do campeonato, para não deixar que o Grêmio chegasse a uma marca histórica, levou o gauchão como final de Copa do Mundo. E faz parte, conseguiu o êxito ali, levantou o caneco, o Inter... Logrou o êxito. Logrou o êxito. E na Libertadores, no grupo difícil, terminou em primeiro. Conseguiu passar em primeiro, mas assim, no Brasileirão vai caminhando as duras penas muito pelo que o Bira trouxe, assim. Acho que ao lado do São Paulo e do Corinthians, nessa rodada, é o time que mais vai sofrer com ausências, cara. E isso para enfrentar um Galo
reforçado, né, com o Dudu no ataque. E a estreia de Dudu, já que você citou? Dá Tô pra curioso, imaginar viu, em que posicionamento, como o Cuca vai usar o Dudu? Esse é o ponto central da nossa discussão sobre o Dudu. Ele tem chamado a atenção, pelo menos é o que a nossa imprensa mineira, conversando com o pessoal de Minas, de BH, eles falam que o Dudu chamou atenção pela parte física nos treinos, que era algo preocupante devido ao retrospecto recente do atleta no Palmeiras e no Cruzeiro. O Dudu tá bem fisicamente para atuar. E citando a questão de posicionamento, eu vejo que o Dudu não vai ser um cara... o Dudu vai jogar pela esquerda. Eu acho que ele vai flutuar bastante, assim como o Rony e o Coelho fazem normalmente no jogo do Galo. Eu imagino o Dudu flutuando, trocando muito com o Scarpa, se tornando talvez ali um meia mais centralizado, porque ele não é mais aquele ponta agudo que vai ser vertical o tempo inteiro. Então eu vejo um Dudu que pode atuar sim ali pela esquerda, como a gente mostrou no campinho, mas pode inverter com o Rony, pode jogar pelo meio. E se você analisar Scarpa, Dudu em boa forma, Rony e Hulk, é um ataque de respeito. É um ataque legal. E com peças ainda no banco de reservas, né? Então, assim, vamos ver se o Dudu consegue readquirir um bom futebol. Pelo que ele vem mostrado nos treinos, acredito que ele pode dar a volta por cima aí. Vamos ver. Você imagina o Dudu, assim, também com essa movimentação, Bira? Imagino, e às vezes até trocando com o Rony. Exatamente. Que os dois jogam pelos dois lados, né? E, inclusive, durante muito tempo o Dudu jogava pela direita e o Rony pela esquerda, mas... Palmeiras. O Dudu chegou a inverter também, jogar pela esquerda no Palmeiras mesmo, antes de sair. O Rony jogando pela direita. Então, assim, acho que vai poder flutuar bastante, ainda mais com o Scarpa. Os três se conhecem muito bem. Sim. Então, assim, até pro Cuca, que também conhece bem. Então, acho que vai ser fácil você vender a ideia e até nos treinamentos ali explicar esse tipo de movimentação deve ter sido uma coisa até mais natural do que seria normalmente. Então, eu imagino eles tentando fazer isso até para confundir a marcação de um Inter que vai estar combalido, vai estar sem o Fernando, que é de guarda ali, né? que é um líder daquela defesa toda, né? E teve uma lesão grave, então imagina o Atlético tentando... O Atlético que vem no momento melhor. Não vem jogando um grande futebol, mas vem com uma longa sequência sem derrotas, né? Até tem conseguido... São 9 jogos, acho que 5 vitórias e 4 empates. Não tem jogado um grande futebol, mas tem conseguido pontuar, tem conseguido os resultados e pode até parar para o Mundial de Clubes numa boa posição ali, perto do G4. Vocês tocaram num ponto interessante. Olha só, Rony, Dudu, Scarpa, Gabriel Menino, que é uma opção, verdade. E Cuca. Isso aí poderia ser o Palmeiras 4, 5 anos atrás. Rapaz, pode-se aproveitar também, de alguma forma, esse entrosamento, esse conhecimento de anos desses caras, ou Eugênio? Claro que sim, claro que sim. Não sei se o Cuca chegou a pegar essa rapaziada toda. O Dudu, sim, com certeza. Naquele título de 2016, o Dudu já estava no Palmeiras. Mas os outros acho que chegaram depois da saída dele. Bem, de qualquer forma, há um entrosamento, há ali uma... E ele já está trabalhando desde o início do ano com esse time. E o Dudu que se integra agora ao time do Atlético, que sofre muito para converter as situações que cria, né? O time que mais finaliza no Brasileiro, mas tem tido dificuldade para colocar a bola na rede. Vamos ver se o Dudu colabora não só com gols, mas, de repente, criando jogadas que facilitem a finalização e o Atlético, dessa forma, possa... ter uma produção ofensiva mais de acordo com a intensidade e com o volume que ele apresenta. É um time que tem muita intensidade, que marca forte, que tem muita roubada de bola, que tem muito chute, que tem muito escanteio, que tem muita presença no ataque, mas que tem tido muita dificuldade em superar as barreiras defensivas e talvez o Dudu, com a habilidade que tem, possa colaborar muito para isso. Agora, o Atlético tem um outro fantasma que está rondando o clube, que é a questão financeira, econômica. Né? O Rafael Menin deu entrevista essa semana, escancarando o problema gigantesco econômico que o clube atravessa. A gente não sabe qual vai ser o futuro, mas eles estão com dificuldade para equilibrar as contas. A dívida vai se acumulando e é aquela história, né? A dívida é muito grande e os juros vão batendo, vão aumentando. E... é uma questão para o Atlético, porque se espera um aporte dos donos da SAF, mas esses caras já fizeram aportes. É uma história toda muito complicada. É esquisito, né? Porque assim, eles são os donos da SAF, mas ao mesmo tempo eles que, como, lembra que tinham, quantos M's que eram? Os 4 M's, sei lá. 4. Os 4 M's. Eles como colaboradores do Atlético, quando ainda 4 era R's, um né? clube associativo,
eles também ajudaram a colocar o Atlético nessa situação financeira, né? Sim. O Atlético em campo não estava bem, eles ajudaram a até trazer título, você viu o lado positivo. Mas eles sabiam muito bem onde estavam colocando, ou deveriam saber pelo menos, né? Essa dívida também veio muito porque eles próprios ajudaram a criar. Então... É uma dívida que, né, a gente fala sempre, né, de outros clubes que passam por momentos difíceis, o Corinthians, normalmente... Acho que os dois são as piores situações hoje. Exatamente, são clubes que a gente fala de... Piores porque há muitos muito mal. Exato, a gente tá falando, o Galo, após a entrevista do Menin, a gente viu que a dívida pode chegar a 1,8 bilhões. Nossa. É algo muito sério. Aí tem toda essa questão dos acionistas, tentando reverter um pouco dos juros. É um fator aí para a torcida do Galo também ficar com um assunto uma que pulga atrás da orelha. tomou o noticiário do Atlético na semana, né? Pouca gente falando do jogo e todo mundo falando muito dessa questão. E isso, naturalmente, impacta no time. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês. Primeiro aí o Jogo Aberto, depois aí o pessoal da ESPN. E sim, a Renata Fã se tremendo de medo para a estreia do Dudu. Sim, tá confirmada hoje a grande estreia do Dudu contra o Internacional. Tão esperado, né? Ele veio pro nosso Galo. O bid não estava aberto ainda, então teve que esperar a janela de transferência, né? Então o Dudu hoje sim é o grande reforço do Galo, que vem num momento se recuperando no campeonato. E o Inter da Renata aí tá, ó, cada vez pior, cada dia perdendo mais e mais. Então o nosso Galo quer aproveitar a má fase do Inter e continuar subindo na tabela para a gente chegar ali, pelo menos no G4. É o primeiro patamar que o Galo merece estar. O pessoal vem falando muito sobre a situação financeira, né, do nosso Galo e tá bem complicada. Até teve essa reunião, essa entrevista aí durante a semana, acho que foi na segunda, né? Sobre isso, mas, cara, a gente tem que focar hoje no futebol. É difícil para os jogadores, quem tem salários atrasados. Eu não sei como que tá essa questão. Eles falaram que iam acertar, mas a gente não tem informação. A gente espera que não afete eles no jogo de hoje, que é um jogo importante. Depois vai ter a parada para Supercopa do Mundo de Clubes. Então a gente precisa chegar nessa parada, nesse intervalo, né, com um patamar um pouco elevado aí na pontuação, para a gente voltar com tudo na segunda etapa do campeonato para brigar nas cabeças. Então você que não é inscrito no canal, dá aquela moral, vai lá, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma notícia, nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo, e deixe seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Então até mais tarde, a gente vai trazer o pós-jogo, se Deus quiser, de uma vitória do nosso Galão da Massa. Valeu, um grande abraço!